Olá! Hoje a gente vai falar sobre caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa representam ativos financeiros de uma entidade. Lembrando que ativos financeiros são representados por dinheiro em sua forma bruta ou por instrumentos que representam dinheiro. É o caso de uma venda a prazo, que virará caixa no futuro, ou mesmo de um investimento no mercado financeiro. Por sua vez, ativos físicos correspondem a ativos palpáveis. Estoques, veículos e prédios são exemplos de ativos físicos. Por fim, ativos intangíveis são ativos que não têm substância física, tais como softwares e patentes desenvolvidos por uma empresa. Mas o que podemos considerar como equivalentes de caixa? Equivalentes de caixa englobam valores que são convertidos em dinheiro em curto prazo, sem riscos e sem mudança significativa de valor. São títulos que têm o que a gente chama de liquidez imediata. Podemos pensar assim: uma empresa está com dinheiro na poupança. Ela sabe que se deixar ele parado lá, ela corre o risco de perder poder aquisitivo com aquele valor, pois estamos sujeitos a aumentos de inflação. Por outro lado, ela não quer usar esse dinheiro para fazer um investimento permanente, como adquirir uma máquina de produção, por exemplo, pois no próximo mês ela tem que pagar seus funcionários e fornecedores, e é para isso que ela quer usar esse dinheiro. Diante dessa encruzilhada, o banco oferece a ela uma aplicação que paga um pouco melhor do que a taxa de inflação no período. Se a empresa olhar o cenário do mercado, existe uma infinidade de outras opções que prometem taxas muito melhores do que aquela ofertada pelo banco. Contudo, diferente dessas opções, o banco permite que a empresa faça resgate imediato a qualquer momento que ela quiser seu dinheiro de volta, o que é ideal, pois ela pode precisar do dinheiro em breve para pagar suas contas. Digamos, por exemplo, que o banco pague 2% acima da inflação do período. Talvez seja pouco, mas é melhor do que deixar parado. E a empresa tem, sobretudo, a garantia de que resgatará esse dinheiro no momento em que precisar. Podemos dizer que essa aplicação é um equivalente de caixa, pois 1. Pode ser convertida em dinheiro em curto prazo e sem riscos, e também não sofre mudança significativa de valor, pois a rentabilidade não é alta. E são esses fatores que caracterizam um equivalente de caixa. O resgate deve ser imediato, ou seja, a empresa não deve ter que esperar muito para fazê-lo. Investimentos de curtíssimo prazo geralmente têm característica de equivalente de caixa. É o caso de aplicações de até 90 dias. Claro que essa é uma referência, uma vez que a empresa pode fazer uma aplicação por um tempo maior e ainda assim ser equivalente de caixa. No entanto, ela precisa estar atenta se o objetivo é de fato usar esse dinheiro para as obrigações de curto prazo. O reconhecimento depende muito do julgamento de quem elabora as demonstrações contábeis. Lembrando que nossas normas contábeis são baseadas em princípios e diretrizes, e não em regras. Outro detalhe importante é que, quando a empresa faz aplicações desta natureza, ela na verdade não tem como produto final o dinheiro com os rendimentos, pois nesse caso ela teria várias opções mais rentáveis. O que ela deseja é, na verdade, uma opção melhor do que deixar parado na conta, considerando que esse dinheiro será utilizado em suas operações em breve. O pronunciamento técnico CPC 03 traz as diretrizes acerca do reconhecimento de um ativo financeiro como equivalente de caixa. Ele foi aprovado por uma série de reguladores, como a CVM, o CFC e o Bacen, sendo, portanto, obrigatório para empresas de capital aberto, fechadas de grande porte e instituições financeiras. Um exemplo de título muito comumente classificado como equivalente de caixa são os certificados de depósito bancário, ou CDBs. Trata-se de um título vendido por instituições financeiras, as quais pagam à empresa o principal adicionado de uma taxa de juros quando ela faz o seu resgate, ou seja, quando ela pede o dinheiro de volta. Quando a empresa resgata o título, o dinheiro volta a ela com juros. Contudo, se a empresa manteve o CDB por pouco tempo, os juros são muito baixos, ou seja, são insignificantes em termos de materialidade, pois o que ela quer mesmo é deixar o seu dinheiro rendendo, mesmo que pouco, até que ela precise usá-lo em suas operações diárias. Agora, repare bem, se o objetivo da empresa fosse adquirir o título para ganhar dinheiro com a aplicação, então ele seria um investimento temporário de curto prazo, se ele vencesse em curto prazo,
ou seria um investimento temporário de longo prazo, caso ele vencesse em longo prazo. O julgamento das pessoas que trabalham no financeiro e também dos elaboradores das demonstrações contábeis é crucial aqui. Portanto, o que nós precisamos é analisar o objetivo da empresa ao adquirir o título, como mostra esse esquema. Então, aqui a gente tem títulos de liquidez imediata, que podem ser adquiridos com o objetivo de gestão de caixa ou de obtenção de rendimentos com o próprio título. Se a empresa aplica esses títulos com o objetivo de gestão de caixa, ou seja, ela faz as aplicações, mas logo ela pode querer resgatar esse dinheiro porque, na verdade, ela quer utilizá-los para cumprir com suas obrigações operacionais, então esses títulos devem ser classificados como equivalentes de caixa. E exemplos de títulos que são comumente adquiridos com essa finalidade são os CDBs, conforme a gente comentou, e também temos títulos públicos, como as letras financeiras do Tesouro, e vários fundos de resgate imediato que existem no mercado. Agora, se a empresa de fato fez a aplicação querendo obter o rendimento com a aplicação, ou seja, querendo esperar a aplicação render para resgatá-la ou resgatá-la em um momento oportuno que ela não sabe quando vai ser, então esses títulos vão ser investimentos temporários. E aqui eu trouxe como exemplos de investimentos temporários os mesmos exemplos que eu trouxe para títulos de liquidez imediata. Então, podem ser CDBs, podem ser títulos públicos e também podem ser fundos diversos. E isso é para a gente poder prestar atenção que os mesmos títulos eles podem ser equivalentes de caixa ou podem ser investimentos temporários. E o que vai depender dessa classificação é o que o julgador tem como objetivo, o que a empresa tem como objetivo, se é gestão de caixa ou obtenção de rendimentos. Lembrando também que títulos de curtíssimo prazo, que são aqueles realizáveis em 90 dias, na maioria dos casos, geralmente esses títulos são, de fato, equivalentes de caixa, pela sua própria natureza. Agora vamos falar um pouco sobre o reconhecimento e a contabilização de caixa e equivalentes de caixa. Primeiro, precisamos ter em mente que quando uma empresa adquire títulos, seus rendimentos podem se dar mediante taxas pré-fixadas ou pós-fixadas. Taxas pré-fixadas são taxas pré-definidas, cuja empresa já sabe o seu valor exato no momento do contrato. São taxas fixas. Já nas taxas pós-fixadas, geralmente é contratada uma operação a uma taxa de juros determinada, adicionada de um índice de preços ou uma moeda estrangeira, geralmente algum componente variável. Por exemplo, uma aplicação que pague 1% ao mês mais a inflação do período é um exemplo de taxa pós-fixada, porque a inflação tende a variar. Outro exemplo é um fundo que pague os rendimentos da taxa Selic, que é muito comum em títulos públicos, por exemplo. Em termos de reconhecimento contábil, quando uma entidade faz uma aplicação em equivalentes de caixa, o valor inicial, que também pode ser chamado de principal ou capital inicial, é reconhecido no ativo circulante como uma aplicação de liquidez imediata. Claro que o nome pode variar dependendo do plano de contas. Os juros que a empresa oferir ao longo da aplicação são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício como receitas financeiras. O mesmo ocorre com a correção monetária, que também é reconhecida como receita financeira. É recomendável que os juros pré-fixados sejam reconhecidos separadamente da correção monetária, pois os juros pré-fixados se tratam do efetivo rendimento da aplicação, enquanto a correção monetária, na verdade, ela é um ajuste do valor do investimento a fim de que não tenha ocorrido perda no poder de compra. E ela é reconhecida como receita financeira porque, na verdade, a nossa contabilidade brasileira não faz correção monetária de balanços. Em vídeos posteriores, faremos exemplos práticos de aplicações com taxas pré-fixadas e pós-fixadas, incluindo a inflação. E se a empresa tiver caixa e equivalentes em moeda estrangeira? Isso pode acontecer quando a entidade faz transações com empresas de outros países, a fim de adquirir ou vender mercadorias ou fazer empréstimos, por exemplo. Quando uma entidade possui caixa ou equivalente de caixa em moeda estrangeira, ela precisa converter os valores em moeda nacional,
uma vez que as demonstrações contábeis precisam ser apresentadas em real, a nossa moeda, correto? O pronunciamento contábil CPC 02 traz as diretrizes de como converter uma moeda estrangeira em moeda nacional, e ele também foi aprovado por uma série de reguladores. O CPC 02 determina que a empresa deve converter a moeda estrangeira em moeda nacional usando a taxa cambial da data de compra. E na apuração das demonstrações contábeis, ela deve ajustar o saldo de modo a refletir ganhos ou perdas de valor na moeda. E a conversão é com base na taxa de fechamento do balanço, que geralmente é no final do período. A variação cambial, quando a gente tiver variação cambial, precisa ser reconhecida também como receita ou despesa na DRE. Vídeos posteriores também trabalharão exemplos de equivalentes de caixa em moeda estrangeira. Importante frisar aqui que a variação monetária pode ser bem impactante nas demonstrações contábeis, bastando a gente acompanhar as cotações do dólar, por exemplo. Desse modo, empresas que fazem muitas operações em moeda estrangeira tendem a fazer operações de hedge, também conhecidas como operações de proteção, a fim de garantir que a variação monetária não impacte tanto as demonstrações contábeis. Aqui eu trouxe um exemplo de nota explicativa da Ambev do ano de 2019. As notas explicativas da Ambev podem ser consultadas por qualquer um de nós, pois ela é uma empresa listada no mercado de capitais, ou seja, ela é uma empresa de capital aberto. Você pode encontrá-la no site Brasil Bolsa Balcão, que é o nosso mercado de capitais e é onde a Ambev está listada, e também no site da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, ou na própria página da Ambev. Aqui, a Ambev apresenta aplicações financeiras reconhecidas como equivalentes de caixa. Se você olhar com atenção, os valores são até maiores do que os saldos de caixa em conta corrente. Então, quando a gente repara, a gente pode ver que a Ambev tem mais valores de caixa aplicados em equivalentes de caixa do que deixados no caixa da empresa. Isso é natural para empresas que querem manter uma boa saúde de caixa. Além disso, ela comenta que possui CDBs e que eles são prontamente conversíveis em caixa e não sofrem mudanças significativas de valor. Assim, a Ambev esclarece que esses CDBs são de fato equivalentes de caixa. Já essa nota explicativa do ano de 2019 da Petrobras mostra que a empresa mantém equivalentes de caixa sob a forma de títulos públicos e também operações compromissadas. A natureza da aplicação pode variar, mas o que importa é que ela seja de fato equivalente de caixa e não investimento temporário. E quem vai julgar isso é quem elabora as demonstrações contábeis. Enfim, para fechar, quero trazer breves comentários sobre as famigeradas criptomoedas. Ainda não há uma definição clara das normas internacionais de contabilidade acerca do tratamento contábil de moedas digitais. Boa parte dos normatizadores as considera como instrumentos de pagamento, similares a um cartão de crédito, mas não como moeda em sentido estrito, uma vez que não são aceitas pela maior parte dos agentes de mercado. O Manual de Contabilidade Societária de 2018 recomenda que moedas digitais sejam tratadas como instrumentos financeiros, com variações reconhecidas no resultado e divulgação de notas explicativas de forma transparente. Eu penso que uma definição precisa sobre o reconhecimento de criptomoedas ocorrerá só depois de muita discussão em nossos órgãos contábeis, pois é um tema bastante polêmico e há quem pense que elas são uma bolha prestes a estourar. De qualquer forma, por enquanto elas ainda estão aqui. Até o momento do fechamento desse vídeo, eu não identifiquei em minhas pesquisas empresas brasileiras que tivessem evidenciado operações com criptomoedas. E você, conhece alguma? Obrigada e até mais!